Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem no dia de hoje. E hoje, como vocês estão vendo aqui, o cenário está diferente, estou em um lugar diferente, né? Estou aqui com o Danilo, né? Danilo está aí com a gente aí hoje, aí estamos, na verdade, encerrando, né, o livro de Atos. Eu creio que, em nome de Jesus aí, você conseguiu acompanhar até o final, viu lá todos os 28 capítulos. E como vocês sabem, né, nós, pelo menos a cada 6 capítulos, mais ou menos, ali nós fazemos uma parte de perguntas e respostas, que na verdade essa vez nós vamos fazer um pouquinho diferente, né, Danilão? Eu vou deixar o Danilo falar, ele tá aqui ansioso, gente, para falar. Mas, na verdade, o Danilo tem uma questão para trazer para nós aqui hoje. Eu tenho uma ou outra ali para responder do livro de Atos, mas, né, vocês vão ver aí durante o decorrer como é que vai ser. Bom, primeiramente aqui, né, deixa eu apresentar direito, né, o Danilo, para quem não conhece, né, eu sei que muitas pessoas da nossa igreja já sabem quem nós somos. Bom, se você não sabe, eu sou o pastor Rodrigo, sou aqui da nossa terra de Michigan, nos Estados Unidos. E Danilo, apresente a você mesmo. Amém, sou o Danilo Oliveira, né, sou aqui membro da igreja da nossa terra de Michigan. E tamo junto aí no propósito. Tamo junto. Ele foi modesto, gente. Ele é líder do Arena daqui. Você quer estar na nossa terra, né? O Danilão, ele é líder do nosso Arena aqui. Ele ajuda a gente. Tá pro buraco, né? Aqui, a bateria. Não, é verdade. O Danilo é tipo seu Madruga, né? Ele é boxeador, ele é tudo, né? Ele toca bateria, ministra na cela, ministra no Arena, troca lâmpada, pintor. O cara faz de tudo aí, né, gente? Mas é uma bênção. Tá aí com você, Danilo, a gente fazer esse fechamento aí do livro de Atos aí. Danilo, ele com certeza assistiu todos os capítulos até agora. Só para vocês entenderem, nesse momento o Danilo ainda não viu nem o 27, nem o 28, porque ainda não foi lançado. Quando você estiver vendo isso, já vai ter sido lançado. Mas fala um pouquinho, Danilão, da sua experiência aí que você foi acompanhando, né? Como é que foi? Aprendeu alguma coisa? Valeu a pena? Com certeza. Engraçado que eu já tinha lido o livro de Atos, acho que 2 vezes pelo menos. Mas sempre, né, que você relê a palavra, como eles dizem, né, renova todas as vezes que nós lemos, e aí vem as explicações, coisas que, né, jamais imaginaria que estaria por trás das cenas lá, e o pastor pesquisa e tal, traz pra gente, então foi muito edificante, com certeza. Legal. Espero que você que tenha assistido aí também tenha gostado, né? Como eu já falei nos outros vídeos ali, nós teremos novidades aí, né, nos próximos aí. Tem muitas perguntas aí meio complicadas de responder, inclusive tem uma que o próprio Danilo fez ali no capítulo 26, eu vou tentar responder ela aqui ao vivo, né, na verdade aqui com vocês aqui, mas a ideia de repente é eu montar um outro canal desvinculado da Sara, né, para fazer um canal só para responder algumas perguntas mais profundas, né, porque você que me acompanha que sabe que, né, o YouTube ele tem algumas coisas, às vezes eles derrubam alguns canais, algumas coisas, de repente, do assunto que você fala ali, né? E eu não posso colocar o canal da igreja em risco, né? Por conta de alguma pergunta que vocês fazem. Bom, mas vamos lá. Danilão, conta aí pra gente qualquer pergunta aí que você tem para dividir conosco aí hoje. Uma delas, né? Acho que é a principal, né? Mas vamos que vamos. Bom, vamos lá. No final do ano passado eu fui pro Brasil. E assim que eu cheguei lá, né, peguei um carro, né, lá do aeroporto e tal, vim para casa dos meus pais, coloquei no rádio, vamos ver como é a novidade da rádio cristã aqui no Brasil, que tá rolando. Legal. E era na hora do almoço, estava passando um programa de um pastor, não me lembro o nome dele, nem qual era a igreja, e ele estava perguntando para a população geral, né, para os ouvintes, se o milagre de Deus é algo que a gente tem que buscar, tem que clamar, tem que ir na igreja, jejuar, ou é algo que Deus olha para a pessoa e fala, vou te abençoar hoje e a gente não precisa correr atrás. Então, né, eu comecei a ouvir isso e eu falei, interessante a pergunta. Sim, com certeza. E eu comecei a prestar atenção na resposta das pessoas, o que chamou mais atenção do que a própria pergunta. Né? Então, talvez até para a gente dividir aqui, né, antes do pastor responder a pergunta em si, né, o que me chamou a atenção foi que a maioria do povo que estava lá participando, né, ou por mensagem do WhatsApp, ou ligando na rádio, falava da opinião própria, que provavelmente talvez ouviu na igreja ou teve uma experiência, mas nenhum das pessoas lá falava com um exemplo bíblico. Por exemplo, na Bíblia tem a passagem... Não, sabe? Não comentava nada, a pessoa falava o achismo dela, assim.
Boa interpretação, né? Então isso me chamou a atenção, né? Que talvez as pessoas não estão buscando a palavra como deveria, né? Se a pessoa está cheia lendo todo dia, né? Buscando o conteúdo, né? Para a vida das pessoas na palavra, ela teria um exemplo de bate-pronto ali. Sim, com certeza. E na hora me veio, né? O exemplo de Paulo. Paulo não buscou, Deus, Jesus apareceu para ele. Ou de Zaqueu, que ele teve que ir atrás e buscar o paralítico do tanque de Betesda, que estava lá, Jesus apareceu para ele. Né? Então, duas formas eu conseguia ver exemplos. Mas, então comenta aí, pastor Lance, né? O que você acha desse, né? Está realmente acontecendo uma apostasia ou o pessoal não está interessado em ler a palavra? Qual que é a tua experiência a respeito disso? Olha, essa pergunta é muito boa, né? Na verdade, daria um seminário. Um seminário, daria um podcast aqui de horas aqui só para a gente falar a esse respeito, né? Mas é curiosa a pergunta, porque quando a gente fala a respeito de Bíblia e interpretação bíblica, ela às vezes é um pouco complicada, porque a grande maioria das pessoas, antes delas começarem a frequentar a igreja de uma forma assídua mesmo, né, e ter interesse de ler, a grande maioria das pessoas, às vezes, elas não têm o interesse de ler a palavra, porque algumas acham difícil a interpretação. Você deve ter escutado isso, ou talvez até você está pensando nisso, caramba, eu leio, mas parece que não entendo nada que está escrito aqui. Né? Muita gente fala isso, né? Às vezes vai ler um livro e fala, puxa, não estou entendendo absolutamente nada, cara, mas, né, sei lá, a pessoa às vezes quer ação e vai ler o Apocalipse, né? Vou começar por aqui, aí lá ele vê 7 trombetas, 7 selos, cordeiro, quem é o tal do cordeiro? A pessoa fala, caramba, o que é isso? Né? Muito complicado. Então as pessoas, elas às vezes não seguem lendo a Bíblia porque elas não entendem ou elas têm preguiça. Né? Então nós temos essa questão. Fora isso, aí às vezes as pessoas elas vão para uma igreja, né? Seja ela da linha católica ou da linha protestante, seja o que for, mas ela vai numa igreja e, não vou dizer a grande maioria das vezes, porque eu não estou em todas as igrejas, não tenho como eu falar a respeito de todas, mas o que a gente ouve é que muitas igrejas ela não ensina um aprofundado bíblico ali e a pessoa acaba tendo uma interpretação, às vezes, pela metade do que deveria ser. Né? Quando a gente estuda, por exemplo, teologia, tem uma disciplina chamada exegese. A exegese ela é o que faz você tirar a maior profundidade ou interpretação bíblica de um texto. Tá no livro de Atos, não, no estudo de Atos. Tá lá também, isso aí, vai lá no livro de Atos que você vai ver lá. Né? Eu não quero me aprofundar aqui para não ficar tão extensa a sua pergunta, mas por conta que as pessoas, às vezes, né, que ensinam, elas não fazem uma interpretação profunda, então elas acabam trazendo aquilo para apenas a primeira camada de interpretação, que é a literal. Né? Então tem muitas pessoas, Danilo, que é curioso, que ela fala assim, se está na Bíblia, eu creio. Se não está, eu não creio. Poxa, mas tem coisas que a Bíblia não é literal. Por exemplo, na Bíblia você não vai encontrar que você fumar maconha é errado. Não tem lá, não fumareis maconha. Ah, não, mas não está na Bíblia, então pode. Quer dizer, eu sei que é muito agressivo o exemplo, mas tem pessoas que pegam muitas coisas no literal. E a questão final da sua pergunta as pessoas elas têm uma dificuldade grande de interpretação da Bíblia, têm uma dificuldade grande de entender o que a Bíblia diz, por conta de falta de ensino, falta de exemplo, falta de vontade de ler, falta de buscar e por desinteresse. Eu acho que é promovido muito hoje em dia algumas frases que as pessoas tomam para si como uma verdade. Quer ver uma coisa muito simples para a gente entender? A Bíblia fala que Deus é amor. Né? Isso é bíblico, não tem nem o que dizer. Né? Agora, as pessoas pegam isso que é bíblico, Deus é amor, e ela associa isso para tudo. Não, se Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quiser, porque Ele vai me perdoar, porque Ele é amor. Poxa, mesmo que eu cometer um delito, mas Deus é amor, Ele vai me amar. Mesmo se eu... Né? Então as pessoas pegam essa frase e aí elas não entendem, na verdade, que uma pessoa que ama é dever de quem ama corrigir. Por exemplo, um pai que ama, ele não só ama, ele ama, mas ele corrige. A correção não quebra o fato do amor de um pai.
Entende? O pai, ele corrige o filho está errado, ele é corrigido, mas o amor dele está ali, né? Mas ele tem que ser corrigido porque ele ama. Se não ama, não tem correção. Então as pessoas, elas não associam esse tipo de coisa, e é por isso talvez que elas dão respostas bíblicas às vezes muito no que eu acho, né? Como da questão do milagre que você presenciou ali, né? Às vezes a pessoa acaba respondendo com sentimento e não com embasamento. Com sentimento, exato. Com sentimento e não com embasamento. Isso é muito complicado, né? Mas legal. Bom, obrigado por responder a primeira pergunta, né? Por já começar a dar um contexto aqui para nossa conversa. Mas e aí, a pergunta principal, né? Sobre o milagre. O milagre, se nós temos que buscar ou se o milagre vem do nada? Ele vem do nada. Né? Então, essa pergunta, ela para ser respondida, primeiro a gente tem que entender o que é milagre, né? Porque as pessoas, voltando à questão anterior, às vezes por não entenderem como que a Bíblia trata a questão do milagre, então elas acham que, por exemplo, o milagre é, sei lá, eu ganhei na loteria. O milagre é eu arrumei um namorado, uma namorada, eu consegui comprar uma casa. É o que a gente quer, exato. Às vezes o milagre a pessoa associa que é o que a gente quer, que é muito errado. Porque se você associa o milagre com o que você quer, e então um dia Deus não te dá o que você quer, então você acha que Deus é um Deus mau. Deus não está comigo. Deus não está comigo, porque não fez o meu milagre. Então, o milagre, para a gente dar uma embasada, ele é aquilo que já não está mais na mão humana de se resolver. É aquilo que o homem não consegue resolver, né? Não tem mais o que ele fazer. Então entra a questão do milagre. Vamos dar alguns exemplos aqui. A pessoa, ela está com gripe, né? Ela tem a opção, obviamente, de orar e pedir a Deus e Deus trazer a cura, com toda certeza. Porém, nem toda pessoa que tem gripe, Deus ele traz uma cura. Por quê? Porque existe um remédio, porque existe algum tratamento, algum chá, alguma coisa que você pode curar a gripe. Então, aquilo que está na sua mão, ele não é considerado um milagre. Então, assim, uma pessoa, ela está ali tratando, sei lá, uma doença mais grave, um câncer, né? Claro, muitas pessoas oram para que Deus cure o câncer. Contudo, em meio à nossa oração, você vem fazendo um tratamento médico. E você vai fazer a quimioterapia, se tem cirurgia você faz e tudo mais. Quando se chegar no momento que tudo o que era humanamente possível foi feito, quimioterapia, remédio, sei lá, tudo que tem que ser feito foi feito. Mesmo assim, você não tem uma cura. O médico, às vezes, traz um diagnóstico. Olha, você tem apenas 3 meses de vida. E você não tem mais o que fazer, aí você ora, né? E aquilo que Deus pode trazer, essa intervenção, é um milagre. A Bíblia, por exemplo, ela dá um exemplo de um milagre que eu quero já fazer o gancho para continuar a resposta. A Bíblia fala de uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. Então ela estava no seu período menstrual. E aí no meio do caminho, o que vai acontecer? Diz a palavra que ela gastou todo o dinheiro dela com médicos e tal, e nada resolveu. E diz então que em um dado momento ela vê ali Jesus Cristo passando, com todos aqueles discípulos, todas aquelas pessoas amontoando a Jesus, e na mente dela ela diz: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela vai até ali no meio daquele pessoal, correndo risco de vida, né? Correndo risco de vida, né? Porque ela, segundo a tradição judaica, né, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né, ela era considerada imunda, né, até maldita. Ninguém podia tocar nela e ela não podia tocar em ninguém. Há risco, né, em algumas culturas, algumas era ser até apedrejada e morrer. Então ela faz essa decisão, eu vou. E ela vai, independente disso, né, afinal ela deve ter pensado, né, se eu ficar eu morro, se eu posso morrer, melhor tentar pelo menos ir, né? Como é que diz a frase? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Então ela vai. E quando ela vai ali, ela encosta ali, né, na aula de Jesus, e ali ela é curada. E aí Jesus percebe, lembra? Jesus fala assim: poxa, alguém me tocou. Eu penso: pô, Senhor, tá todo mundo te tocando aqui, né? E aí ela fala: alguém saiu poder de mim, saiu poder. E aí ela percebe isso, ela fala: não fui eu que te toquei. E ele fala: a sua fé
te curou. Então, perceba, ela recebeu ali um milagre, correto? Vamos aos pontos. Ela pegou, trabalhou, pagou, gastou dinheiro tantos anos para os médicos trazerem a cura para ela e nada aconteceu. Não tinha o que fazer. Aí ela encosta, toca em Jesus e vem um milagre. O milagre é a cura que ela recebeu. Aí vem a grande questão. Jesus foi até ela entregar o milagre ou ela que foi buscar o seu milagre? Foi um milagre que ele entregou de graça ou ela lutou pelo seu milagre? Aí começa a responder um pouco da pergunta. A pergunta é: o milagre vem de graça ou o milagre eu busco? Eu posso dizer que podem acontecer as duas situações. Primeira situação, que é a mais comum, é nós buscarmos o milagre. No caso dessa mulher, ela vai e ela busca o milagre dela. Só que o milagre dela veio através da fé. Então, se nós olharmos pela histórica bíblica, baseando biblicamente na pergunta, a gente vai encontrar que todas as pessoas que elas buscaram por um milagre, elas clamaram por um milagre. Elas fizeram uma parte em si própria para terem um milagre. Vamos dar alguns exemplos. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, né, seguindo os versículos em diante, fala a respeito de uma mulher chamada Ana, que ela era estéril, né? Você deve lembrar da história, talvez vocês vão lembrar que estão assistindo aqui. Ana era estéril e ser estéril naquela época era algo abominável, era uma maldição, né? A mulher era considerada maldita. E ela era estéril. E ela queria muito um filho. A palavra do Senhor, em resumo, vai dizer que ela tinha amargura no coração porque ela não tinha um filho. Um dado momento, na festa da Páscoa, ela sobe com seu marido, né, para Jerusalém, ela entra no templo e ali ela começa a clamar. E ela pede a Deus um filho. Ela fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolverei, eu entregarei ele vai te servir. E Deus ouve ali o clamor de Ana, né, e Deus ali então entrega para Ana um filho. Então aqui, amém, um exemplo de alguém que orou e Deus entregou um milagre. Né? Tem um outro momento também que o profeta, o profeta Isaías, ele vai até o rei Ezequias, e isso foi bem no finalzinho do seu ministério. O profeta Isaías estava bem velhinho já, e o rei estava com uma doença que ele iria morrer. E Deus fala para Isaías: vai até o rei, fala para ele arrumar suas coisas, deixar a casa em ordem que ele vai morrer. E quando Isaías chega, o rei estava deitado ali numa cama, e o rei Isaías fala: olha, o senhor vai morrer. Né? Imagina a frieza de coração, né? Né? Porque nenhum profeta de Deus, nenhum homem nem uma mulher de Deus quer dar uma notícia ruim a ninguém, né? Mas aí Deus fala: vai lá e fala que ele vai morrer, que vai acabar, né? E Isaías vai. E quando ele fala isso para o rei, fala que o rei, ele vira, né, o corpo para a parede, a cama devia estar encosta na parede, ele vira ali o corpo na cabeça e ali ele chora, né? Talvez ele fez um clamor interno ali. A Bíblia não fala que ele fez um clamor, mas fala que ele chora ali e entrega o seu coração, né? E disse que Deus, ele fala, logo depois ele fala para Isaías: olha, Isaías já tinha ido embora, estava lá no portão do palácio. Deus fala: volta lá e fala que eu estou acrescentando para ele 15 anos. Por quê? Porque dentro dele houve um mover. Sim. Então, baseado nisso, rapidamente, existem milagres que você faz um clamor para que Deus ele te entregue. Né? E eu vou dizer que esse é o mais comum. Agora, existem milagres que é o contrário, que Deus ele faz conosco independente? Existe. Por exemplo, pegando o gancho aqui, né, de Atos, né, o próprio apóstolo Paulo, quando você leu comigo lá, né, em Atos no capítulo, meu Deus, agora 8 ou 9, eu não lembro. Eu acho que é o 9. Responder. Eu acho que é o capítulo 9, se não me engano. Capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele está indo para Damasco. Para quê? Para prender os cristãos, né? Os cristãos que seguiam a Cristo. E no meio do caminho, Jesus Cristo aparece para ele e fala para ele, né? Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo, né? E Saulo fala: quem és tu, Senhor? Né? E aí
Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E aí, depois disso, Saulo ele acaba crendo em Cristo e acontece um milagre. Ali é um milagre, porque... Converteu. Poxa, ele converteu assim, né? Você que já deve ter assistido ali o capítulo 26 de Atos, né? Viu que eu dei alguns argumentos que eu acho que Jesus já estava trabalhando no coração de Paulo antes daquele momento. Mas, independente disso, foi um milagre. Alguém que era um perseguidor se transformou, né, no maior apóstolo de todos eles, né, que pregou o evangelho a todo mundo, por um milagre. Aí a questão é esse tipo de milagre Paulo estava esperando? O que você acha? Eu acho que não. Ele não estava esperando, obviamente. Ele não saiu com uma carta ali, né, falando assim, olha, a carta que dava autorização a ele aprender, né, os cristãos, ele não saiu com a carta. Eu vou lá para Deus cristãos, mas em nome de Jesus que eu seja, ele me visite, né, que eu receba, né? Não, ele não sai com essa expectativa de milagre. Mas no meio do caminho, Jesus apareceu para ele e fez o milagre. Isso a gente chama de, né, milagre, é um milagre independente da ação humana. Um outro que todos nós estamos esperando e vai acontecer é a volta de Jesus. Amém. Amém? A volta de Jesus é um milagre, porque é a volta de Cristo, né? Ele vem, né? Embora já foi predito, né? Mas é um milagre que eu digo porque é independente da ação humana e nesse caso é independente da vontade humana. Então tem muitas pessoas com diversos tipos de crenças e religiões em todo o mundo, né? Que independente do que cada um crê, se crê em Deus, se não crê em Deus, mas a palavra diz que Cristo voltará. Independente disso. O que muda é quem vai com ele e quem vai ficar. Isso é o que vai mudar. Mas a vinda dele é um milagre independente. É verdade. Amém? E é engraçado que agora o pastor explicando, na minha cabeça, o exemplo do paralítico do tanque de Betesda, Jesus chegou até ele sem ele fazer nada. Sim. Mas não. Se ele estava lá no tanque é porque ele tinha uma fé, ele acreditava que alguma coisa poderia fazer. Sim. Ele ter um milagre. Então ele teve a participação dele também. Teve. Né? Mesmo que ele não sabia como buscar, exatamente, né? Mas ele estava esperando o milagre, ele esperava ali que aquelas águas fossem agitadas, né, pelo anjo. Dizia lá a cultura que o anjo vinha, agitava as águas, né, e tal. E aí quem pulasse primeiro, só que ele era paralítico, muito difícil, né? Alguém ia jogar ele ali, não tinha muita chance, né? E de fato é isso aí, né? Um milagre que chegou até ele. Agora, qual que é a via de regra? A via de regra é assim, via de regra, né? Não que a Bíblia tenha uma regra, não entendam mal, mas qual que é o comum? O comum é que nós lutemos pelo nosso milagre. Amém? Amém. Deus pode intervir? Claro que ele pode intervir, Deus é Deus. Deus pode fazer o que ele quiser, amém? Não tem limites para o Senhor. Amém? Os limites que tem para o Senhor são os limites morais que ele mesmo colocou, né? Para si mesmo. Por exemplo, Deus não pode mentir, é um limite moral que tem para ele próprio, mas ele pode fazer o que ele quiser. Só que por via da regra, o Senhor fala que nós temos que buscá-lo, né? A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Então, o milagre é a mesma coisa, né? No meu ponto de vista. Claro que você não está nos assistindo aqui, você pode não concordar com o nosso ponto de vista aqui, mas respondendo a pergunta do meu ponto de vista, é dessa maneira que eu enxergo. E sem querer estender muito, pastor, mas o milagre de Deus também pode ser ou não. Claro. Né? Às vezes a gente está orando por uma coisa e não acontece, às vezes foi um livramento, então nada não deixa de ser um milagre. Claro, também. Com certeza. Às vezes, né, assim, tem um bispo, né, nosso bispo, né, de Brasília, ele fala assim, tem gente que entra na sua vida, quando entra é uma bênção, mas quando vai embora é uma bênção dobrada, né? Então, às vezes tem coisas que é um não, que é bom. Pode ser triste na hora, mas depois você fala, caramba, glória a Deus por esse não, né? Isso aí. Mas aí responde a tua pergunta? Com certeza, agora... Responde. Agora eu vou dar uma deixa aqui, né, só pra... Eu sei que talvez esteja ficando um pouquinho extenso aí, mas eu sei que você aguenta, você gosta, né? Mas o próprio Danilo, ele fez uma pergunta no Atos 26, né? Acho que foi esse agora que você fez, né? Que eu falei um pouco a respeito de César, né? Eu falei de Nero, na verdade, ali, porque Nero, ele foi aquele... Foi o imperador que acaba julgando Paulo, inclusive, ele que vai dar a sentença de morte para Paulo, né?
E também ali comentei muito de Nero, falando de todas as atrocidades ali que Nero acabou fazendo. Se você tiver um tempinho e quiser dar uma investigada por si só... Nero era demoniado, né? Sim, com certeza, né? Nero não era um cara normal, Não, né? era normal. Ou uma pessoa que mandou matar a própria mãe, matou o irmão, né? E tem toda uma questão, né? Nero não era filho legítimo do antigo imperador que era Cláudio, ele foi adotado ali, né? E ele acaba pegando esse lugar e matando o concorrente que é o irmão. Na verdade, todo mundo que concorria com ele ia contra, né? Ele se levantava. Isso foi tão grande que o próprio governo de Roma em si não era a favor dele, por conta que ele perseguia os cristãos, que é o ponto que eu vou falar aqui já, mas ele tinha toda uma questão com a própria cultura romana ali, né? Algumas coisas que ele queria ser adorado como um deus, tinha um monte de coisa ali que para eles não era muito bom, né? Na verdade, todo imperador romano que morria depois, ele era como se fosse canonizado, vamos dizer assim. Eles eram adorados depois como deuses, só que eles eram adorados apenas depois que morriam, mas Nero queria ser adorado em vida. Então tinha algumas questões ali complexas, né? É problemático. O cara, ele não era muito bom. Mas aí o Danilo levantou a pergunta, você me corrija se eu estiver errado, mas ele levantou assim, Nero tem alguma coisa a ver com os Illuminati, tem alguma coisa a ver com o Anticristo, tem algo a ver com Hitler, né, e tudo mais. É mais ou menos isso? Né? Você vê que é uma pergunta simples de responder, né? Tipo, sim e não, né? Uma resposta de sim e não, né? Bom, então, antes de começar a gravar, eu falei aqui para ele, isso é uma pergunta de seminário, né? Porque para responder um tipo de coisa dessa pergunta, teria que trazer um monte de coisa aqui que a gente não tem preparado. Mas eu posso dizer que Nero, ele tem muito a ver com o anticristo. Mas não me entenda mal, eu não estou dizendo que ele é o anticristo final ou nada disso, né? Ele é um dos anticristos que aparecem durante toda a história, que fazem diferenças e perseguições, né? Inclusive, se você pegar o nome de Nero, né, César Nero, algo assim, não estou aqui de cabeça exato, mas se você pegar e colocar ele com as letras hebraicas, né, e transferir esse nome para o hebraico, e depois você fazer a contagem das letras, né, fazer, entre aspas, a cabala numérica judaica. Dá 666. Dá 666. Passa brincando. Sim. Dá 666. Se você, né, procurar lá, você vai encontrar fácil, né, que você vai ter lá o 666 ali que dá para você vincular. Claro que isso é apenas um sinal, né, mas o judeu ele vê essa questão de numerologia, né, e tudo mais. Eu até falei em Atos 1 a respeito do número 40, né, depois vocês dão uma olhadinha lá. Quando a gente fala dessa questão dos Illuminatis, né, o Illuminati, para quem não é difícil hoje em dia alguém não saber ou nunca ter ouvido falar a respeito dos Illuminatis, mas ele é uma sociedade secreta, né? Que ali eles têm dentro dos seus membros ali aqueles que nós chamamos de os controladores do mundo. Então são pessoas de alta elite, de alta patente, né? Enfim, que influenciam o mundo, né, de diversas maneiras. Então, às vezes as pessoas entendem que são os presidentes, né, que controlam, que dão as ordens, mas na verdade os caras eles são controlados por alguém, né? São controlados por banqueiros, são controlados por quem tem a força bélica dos países e tal. Mas eu não tenho como provar aqui, porque eu não estou com nada para mostrar para nenhum de vocês nesse momento. Então fica aí, dizem isso, né? Fica aí, o pessoal fala... É que o povo fala. É o que o povo fala por aí, né? Então, e essas sociedades, eles têm as suas pessoas que né, governam e lideram o mundo, e tem a riqueza e tudo mais, né? Tem toda uma questão de linhagem e tudo mais. Mas dizem também por aí, né, que o anticristo, ele tem que ter uma linhagem sanguínea XYZ, né, e ele tem que vir, né, dessa linhagem sanguínea por conta de incorporação espiritual, tem um monte de questões, tá? Porém, não tenho como entrar nisso agora, eu faço um vídeo, né, de repente separado, falando para vocês aí, se vocês tiverem interesse, né? Mas eu estou tentando responder, então, resposta sim, ele tem a ver sim,
né? Mas ele não é o anticristo em si, mas ele é aquele que se opõe contra o Senhor, né? O anticristo verdadeiro, né, o que virá no final dos tempos, ele vai se opor a tudo que tem a ver com Deus. E vai se opor a todos os mandamentos, vai se opor a todo mundo que se levanta, vai se opor à igreja, né? Então, todos aqueles que nós vemos na história que tem esse papel de oposição assim agressiva, eles podem ser sim, né, protótipos de anticristos, né? Inclusive também, só para dar uma pincelada para você ficar na curiosidade aí, Já tô. tem dizem por aí, né, que sempre existem 9 candidatos de anticristo. Não sei se você já ouviu falar isso a respeito. Não. O pessoal que trabalha com essa questão espiritual, eles trabalham com... Sempre tem ao mesmo tempo vivendo 9 ao mesmo tempo. Tem lá o número 1, o número 2, o número 3. Por quê? Porque as pessoas estão... os anticristos, né, que têm a probabilidade de incorporarem ali, enfim, em terem essa questão satânica, contudo, eles são seres humanos, né? Eles são preparados para isso, é toda uma questão, mas eles podem morrer. Então, o Satanás ele não pode correr o risco de que todos aqueles que são preparados morrerem. Se tiver um só e morrer, então demora-se muito tempo para preparar. Então, às vezes o anticristo ele é preparado para ser, só que não é o tempo ainda da tal incorporação para ele exercer, não está no tempo certo. Então vai se passando de anticristo para anticristo, né? Pode ser, quem sabe, que Nero era um desses preparados que no final não foi. Não sei, né? Não temos como dizer aqui. Mas, pegando esse gancho aí da pergunta que o Danilo fez. Eu vou te fazer uma pergunta para ficar no ar agora, deixa eu fazer o suspense para responder no outro. Tá bom. Um desses caras preparados para o anticristo, eles podem se converter? Olha, eu acho que sim. Eu acho pouco provável, mas eu acho que sim, se o que for preparado, ele já não for o que chama-se Nephilim. Ixi, lá vem outro episódio. Se ele não for, aí ele acha que tem a chance. Mas se ele for, né, porque aí tem uma questão genética alterada, tem outras questões aí, né? Vocês veem, gente, as perguntas que o pessoal quer saber é pergunta mais complexa. Mas por isso que eu tenho que abrir um outro canal para falar a esse respeito. Imagina, né? Já estou correndo risco aqui nesse canal da Sara. Já vai lançar o vídeo e daqui a pouco... Vai lançar o vídeo, eles vão dar o red flag lá, que eles não, o seu vídeo tem que ser editado porque você está falando coisa demais. Né? Melhor parar por aqui. Mas contudo, né, nosso canal ainda é pequeno, né, então acho que não tem problema. Mas enfim, para vocês verem, né, vou fechar aqui minha parte, se dá o seu... Mas eu acho que, você vê, com uma pergunta, né, a gente consegue desenvolver bastante assunto, né, pessoal? Bom, então finalizando aqui, Danilo, obrigado por ter convidado, obrigado por ter pastor. Obrigado por ter vindo aqui, dado todo o conhecimento aí pra gente. Show de bola. É muito abençoado. Boa. E agradeço vocês aí por estarem acompanhando aí com a gente. Amém? Espero que esse bate-papo aqui, na verdade, fechando aí até a questão do livro de Atos, fazendo uma última pergunta, fazendo um fechamento, né? Espero que todo mundo tenha curtido, que tenha sido bacana, né? Tenha agregado alguma coisa aí para vocês, aquilo que a gente bateu um papo aqui. E vamos que vamos. Vamos ver quais são os novos projetos que Deus tem para nós aí, amém, né? E sei que Deus vai nos surpreender. Amém? E para não dar a deixa, né, como a gente sempre faz, eu quero que, se você puder, obviamente, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar aqui. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por estarmos juntos na sua presença. Obrigado por tudo que nós falamos aqui. Mais uma vez, eu agradeço por toda a sequência de atos que nós estudamos anteriormente a este vídeo. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Agradeço pela vida do Danilo, por estar aqui conosco, corroborando aqui com esse estudo. E agradeço a cada um que acompanhou, que está conosco também. Que o Senhor os abençoe em tudo que eles vierem fazer, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, pessoal. É isso. Fico por aqui. Deus abençoe e até a próxima aí. Até a próxima. Tamo junto. Deus abençoe. Amém.